Janeiro de 1992. Um navio de container que sai de Hong Kong em direção aos Estados Unidos, no meio do caminho, acaba sofrendo um acidente. E desse acidente cai um container com 28 mil patos de borracha. Aquilo que era para ser um acidente ambiental acabou nos trazendo uma das maiores lições sobre meio ambiente do que nós já tivemos até hoje. Sim, esses patos de borracha, meses depois, começam a aparecer em diversos lugares do planeta. Afinal, por que isso tudo acabou acontecendo? É sobre a aula de hoje, nós vamos tratar sobre isso. Oceanos e mares, suas dinâmicas e poluição. Meu nome é Silvestre, eu sou professor de Geografia e estou aqui para passar mais esse conteúdo para vocês dessa ciência linda que é a Geografia. Mas afinal, e esses patos de borracha? Acabaram saindo do meio do Oceano Pacífico, indo para diversos lugares do planeta. Com que razão? Se são patos de borracha, não tem nenhuma força que façam eles se movimentarem. Mas aí nós temos as dinâmicas existentes nos oceanos. E essas dinâmicas conhecemos como correntes marítimas. Essas correntes marítimas seriam algo como rios dentro do oceano que acabam fazendo a dinâmica de circulação das águas por todo o planeta. Esses mesmos patos de borracha, que em janeiro de 1992 acabou caindo ali próximo da ilha do Havaí, meses depois foram encontradas nos Estados Unidos, no Chile e até hoje ainda encontram na Índia, no Brasil, na Oceania e também na África. Porque essas correntes elas continuam fazendo o seu movimento. E ela foi importante para entender, inclusive, uma experiência totalmente involuntária sobre a questão do lixo que é depositado nos oceanos. Vamos dar uma olhada a respeito das correntes marítimas, então. Elas são esses rios que acabam percorrendo diversos pontos do oceano, que ocorrem justamente por modificações de temperatura e densidade. Quando nós temos uma corrente marítima fria, ela acaba acontecendo partindo de uma área de temperatura, de clima mais frio, normalmente ocorre próximo dos polos, em direção às áreas mais equatoriais. Nessas correntes marítimas frias que surgem das áreas mais polares, elas têm uma menor salinidade. E essa menor salinidade, então, ao passar próximo de costas oceânicas, nas áreas continentais, claro, vão sequestrar a umidade do continente e vai diminuir esse sal existente nessa água. Consequentemente, ela vai ficar mais superficial e à medida em que se aproxima das áreas equatoriais, elas vão ficar cada vez mais quentes. E essas águas mais quentes, com menor salinidade, vai chegar próximo de outras costas e vai fazer um processo de evaporação. Quando as correntes marítimas quentes passam perto da costa continental, claro, nós vamos ter uma maior quantidade de chuvas, o ciclo hidrológico vai ser melhor ativado nessas áreas. Essa é uma das principais importâncias das correntes marítimas. Uma outra importância da corrente marítima ocorre devido a todo o processo migratório da biologia marinha. Eles vão acompanhar todo esse curso dessas áreas de correntes marítimas. As tartarugas vão procurar as correntes quentes para poder chegar nas áreas da Oceania, da África, da América do Sul. Os fenômenos climáticos resultantes do El Niño, de Laninha, acabam ocorrendo devido a uma alteração existente da corrente de Humboldt, uma corrente marítima fria, que quando se esquenta, acaba gerando um aumento de peixes na região da costa do Peru, por exemplo, e consequentemente gera mais chuva na região sul do Brasil, gera mais seca no Nordeste. Então essas correntes marítimas, elas acabam servindo de melhoria para a parte da biologia, onde faz o habitat, faz toda uma corrente migratória, ao mesmo tempo que gera impactos ambientais quando, em contato, em conjunto com o aquecimento global, acaba gerando alterações climáticas.
Assim como vai mostrar para a gente pontos onde podem se concentrar determinados tipos de armazenadores de lixo, vamos dizer assim. Lembra dos patos de borracha que eu falei no começo da aula? Existem aí pesquisas que grande parte desses 28 mil patos de borracha que foram lançados acidentalmente ao mar ainda estão circulando em um determinado ponto do Oceano Pacífico, que são áreas que fazem confluência de todo o lixo que é despejado da China, da Austrália, da Nova Zelândia, da região da Califórnia, da região de Vancouver, do Canadá, e também parte do Chile, do Peru e da Colômbia. Todo esse lixo que é despejado de maneira irregular ao mar, com a ajuda das correntes marítimas, acabam fazendo no Oceano Pacífico grandes núcleos de concentração de lixo. E esse lixo, obviamente, acaba gerando problemas para a biologia marinha e também da biologia aérea da região, como por exemplo as aves que fazem as suas paradas ali e percebem que aquele lixo, acreditam que aquele lixo na verdade é algum tipo de alga ou de algum animal que possa ser comido e obviamente acaba se intoxicando e até mesmo asfixiando com esse plástico principal que acaba ocorrendo nessas áreas. Portanto, essas correntes marítimas, elas acabam sendo, de certa forma, importantes para perceber que o descarte irregular do lixo da humanidade pode causar sérios problemas para toda a biologia do mundo. Dessa maneira, então, as correntes marítimas acabam sendo importantes. Mas afinal, e os mares? Os mares são pequenas porções desses oceanos. Essas pequenas porções dos oceanos, elas são chamadas de mares devido à sua reentrância no continente. Nós classificamos esses mares de 3 formas: os mares fechados, os mares interiores e os mares abertos. Chamamos de mares abertos aquele mar somente onde há essa reentrância e há uma ligação direta da água do mar com o próprio oceano. Assim como os mares interiores, que ele vai ter uma ligação com o oceano, mas ele vai ser ligado através de uma faixa que conhecemos como estreito. Essas áreas, então, onde vai ter uma pequena ligação, chamamos isso de mar interior. E, claro, os mares fechados, que em alguns lugares erroneamente se chamam de lagos, na verdade podem ser mar, e também vice-versa. Alguns mares, como o mar Cáspio, na verdade seria um lago, porque é de água doce, mas acaba sendo erroneamente chamado dessa maneira. Então nós temos esses 3 tipos de mares. Por exemplo, podemos chamar do Mar do Norte o mar aberto. O Mar Mediterrâneo é um mar interior, assim como o Mar Negro também. E o Mar Aral podemos chamar de um mar fechado. Assim nós temos essa classificação. Agora, nós falamos de oceano, falamos de correntes marítimas, mas afinal, o que são oceanos? Oceanos são justamente essas grandes porções de água por onde corre todas essas correntes marítimas, por onde nós temos toda essa dinâmica de movimentação das águas. Alguns autores consideram 5 os oceanos do mundo e alguns outros autores consideram 4. Bom, vamos partir do maior de todos e aquele que aconteceu, aquele acidente ambiental que eu citei no começo dessa aula, o Oceano Pacífico. Nós temos aqui o Oceano Pacífico, então, no extremo oriente, na parte aqui da Ásia, na parte oriental do continente da Oceania, nós também vamos ter na parte ocidental do continente americano. Toda essa região constitui, então, o maior dos oceanos, o Oceano Pacífico. Seguido depois do Oceano Atlântico, que vai ficar na costa oriental do continente americano e toda a costa ocidental da Europa e da África. Logo em seguida vamos ter o Oceano Índico, que vai pegar a costa ocidental do continente africano e a parte sul e sudeste asiática. Assim nós temos esses 3 principais. Aí começam as discussões dos autores. Nós temos o 4º oceano, que fica na região do Polo Norte, no Círculo Polar Ártico, que é conhecido como Oceano Glacial Ártico. Até então entendemos o Oceano Glacial Ártico como um oceano
uma vez que não há porções continentais existentes nessa parte do Polo Norte. Agora, a controvérsia mesmo vai acontecer nessa área mais ao sul, onde nós temos o chamado Oceano Glacial Antártico, quando alguns autores o consideram e outros não, alegando que a Antártida, na verdade, nada mais é do que um continente. E a porção de oceano que tem ao redor da Antártida seria, na verdade, porções ou partes do Oceano Pacífico, Índico e Atlântico. Então, alguns autores consideram que no mundo existem 4 oceanos e outros autores que consideram 5. De qualquer maneira, é importante a gente conhecer todos eles, não é verdade? Então vamos entender que todas essas dinâmicas que acontecem nos mares, que acontecem nos oceanos, as correntes marítimas, através dos problemas ambientais de poluição, de descarte irregular de lixo, com todos os problemas relacionados ao clima e também a interferência que causa na formação de desertos, na formação de florestas, os oceanos e mares são muito importantes também para as questões econômicas, como a questão dos transportes marítimos e também para a pesca e para o abastecimento das pessoas. Olha só, eu vou sair de cena e é aquele esquema, você vai tirar uma foto, vai dar aquele print e vai continuar mandando bem nos estudos, hein? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!